Olá, tudo bom? Sem medo de conversar sobre assuntos, queria falar um pouquinho sobre relacionamentos descartáveis. Quer conversar sobre isso? Quer ouvir? Tem coragem? Vou trazer algumas falas e algumas coisas que eu penso, que eu acredito nesse tema. Quem sabe você pode perceber e entender sim ou não. Quem sabe a gente pode fazer algumas coisas interessantes sobre isso também. Eu queria destacar algumas coisas interessantes para a gente começar a falar sobre relacionamentos descartáveis. Eu queria conversar alguma coisa sobre como era ou é, como era ou como são as coisas, ou como era e como é você e eu. Como nós somos? O que funciona para nós? O que são relacionamentos? O que é um relacionamento? Como que isso acontece em nós? Então, uma das coisas interessantes é que nós éramos, ou nós somos, obrigados a viver em grupos. Nós somos obrigados. Então, todo relacionamento me leva a 3 situações que não tem jeito de eu fugir. Se você tiver mais, você discute comigo, vamos conversar. Esse canal está aberto também para a gente trocar ideia. Mas pensa, todo relacionamento me leva a viver de forma obrigada em grupo. Eu não posso viver sozinho. Toda vez que eu falo em relacionamento, eu preciso viver com alguém. Eu não consigo ter relacionamento só comigo. Tem gente que fala assim, eu tenho relacionamento comigo, com Deus, e não dá. Não é assim que funciona. O relacionamento geralmente envolve pessoas, envolvem outros. Então, nós chamamos isso de grupo. Quais são os grupos mais importantes hoje do relacionamento? É a família, a igreja e o governo. Não fuja disso. Todo mundo precisa ter um relacionamento, conversar com alguém, ter amigos. Ser amigos e ter amigos. Todo mundo precisa ter uma família. Todo mundo veio normalmente de um pai e de uma mãe. Seja eles vivos ou mortos, seja eles quem te deixou ou não. Mas a gente veio de uma família. A gente viveu dentro de uma igreja, de uma instituição, onde falaram de nós sobre Deus. Seja ele qualquer, seja ele de qualquer forma. E nós vivemos de um governo, de uma regra. Então assim, para nós vivermos e entendermos quem nós somos, nós temos que entender que o relacionamento ele vem dessas 3 colunas: família, igreja, governo. Não tem como. Você pode, mas eu não acredito nisso, eu não vejo. Tá bom. Então você não tem relacionamento, você não vive com ninguém. Então você não tem família, então você não conhece nada de igreja, de instituição religiosa, e você não conhece nada de governo. Ok. Caso você não acredite, não veja isso, fale comigo. Caso você vive nisso, a gente pode começar a discutir. Todo relacionamento, então, eu vou dividir em 4 partes. Relacionamento, família, igreja e governo. Lembra, eu estou falando dos relacionamentos descartáveis. Nós estamos falando sobre isso. Primeiro eu estou te dando um pano de fundo para a gente discutir isso. Primeiro relacionamento que você ouve, que você já ouviu, e se você não ouviu, você fala comigo, que é a lei que diz assim, até que a morte nos separe. Então nós nascemos, vivemos e morremos. Então o relacionamento ele é quando nós nascemos, quando nós vivemos e quando a gente morre. Até que a morte nos separe. Você já ouviu isso? Já ouviu? Num casamento, tá? Até que a morte nos separe. Mas serve para todo mundo. Você enquanto filho, quando você nasceu, acho que todo mundo que está me ouvindo é filho, ou já teve pai, já teve mãe, nasceu de algum lugar, alguém falou até que a morte nos separe. Então o relacionamento ele tem a ver com isso. Está impregnado desde a fundação da nossa vida, desde quando você nasceu. Está impregnado em você um relacionamento, porque fala até que a morte nos separe. A família, normalmente, dentro de uma normalidade, a família é constituída de pai, o provedor, de mãe, a administradora do lar, de filhos, que é submisso ao pai e à mãe, aqueles que mandam. É submisso a um provedor e submisso a um administrador. E por ele ser submisso, você vai fazer a mesma coisa. Se você tem pai e tem mãe, e se você teve, se você viu alguém casado e relacionamento, você vai fazer o quê? Você vai casar e ter relacionamento. Para quê? Para que dentro desse relacionamento você tenha um provedor, um administrador, um provedor para as coisas do lar, um administrador do lar, e que isso vai gerar uma submissão a quem você tem autoridade, e aí você vai casar. Isso vem acontecendo desde quando gente é gente.
Lembra como funciona? Os relacionamentos são assim, até que a morte nos separe. E depois a gente vai constituir uma família. Dentro de uma família tem um papai e uma mamãe, seja ele como for hoje. Não estou muito falando se é homem ou mulher, não importa. Sempre vai ter alguém que é um provedor, alguém que é um administrador, um provedor das coisas para o lar, um administrador das coisas do lar, que vão gerar filhos, que vão gerar gente submissa, que vão fazer o quê? Ensinar que a gente precisa continuar assim, né? A igreja, que é um outro... Então eu falei do relacionamento, que é até que a morte nos separe. A família, que nada mais é do que um provedor de coisa para o lar, um administrador de coisa para o lar, que vai gerar gente submissa, que vai nos ensinar a continuar essa história. A igreja, como instituição, que é constituída para o quê? Para a manutenção da família. Quem criou a família? Deus. Deus criou a família. E se Deus criou a família e Deus está dentro da igreja, eu tenho que virar para a igreja. Que são conceitos eclesiásticos e dogmas, leis e obrigações. Como a gente deve fazer. Isso não tem tudo a ver com a Bíblia ou as outras. Tem tudo a ver com a gente criando. Um Deus cria, a gente segue. E aí esse Deus que cria, segue, nos dá lei e obrigações. Então a igreja nada mais é do que uma constituição para a manutenção da família. Que quem criou? Deus. Para quê? Para a gente continuar lá. Então essa é a base. É uma estrutura que foi acometida e que foi dado para nós. O governo, para a gente entender, é uma instituição para cuidar do quê? Dos relacionamentos da família e da igreja. São leis morais e cívicas, pessoas escolhidas de boa reputação para manter a ordem e a decência entre os seres que constituam os relacionamentos família, igreja e governo. Então o governo, ele é o quê? Ele é instituído para cuidar dos relacionamentos que eu falei, da família e da igreja. Então, o relacionamento, a família, a igreja, cria o quê? Um governo. E dentro desse governo, a gente cria o quê? A gente tem o quê? Leis morais e cívicas. Para quê? São pessoas escolhidas, teoricamente, de boa reputação para manter a ordem e a decência entre os seres que constituem o quê? Os relacionamentos, família e igreja. Então, eu crio um governo para fazer a manutenção do quê? Da igreja, da família e do relacionamento. Eu tenho relacionamento para quê? Para constituir uma família. E a família para quê? Para servir a Deus. E a gente cria o quê? Um governo. E aí o governo faz o quê? Cria em nós o desejo da gente manter as instituições religiosas, da gente manter a família para manter o relacionamento. É assim que nós somos, ok? Se você não acredita, precisamos discutir. Precisamos conversar. Basicamente é isso. A gente só mudou alguns modelos, mas é isso que funciona. Nós somos feitos desses pilares. Relacionamento, que é eu me relaciono com as pessoas, a família, seja ela bem ou mal, a igreja e o governo. Porém, essas instituições que eu falei, desculpa estar falando com você assim, estou falando comigo também, mas essas instituições que eu acabei de citar agora, que são lógicas e objetivas, que são relacionamentos, que são famílias, que são igrejas e que são governos, essas instituições que eu falei, constituídas por nós seres humanos, elas estão vivendo um processo dolorido para nós hoje, particularmente que somos brasileiros. Porque os relacionamentos não são mais os mesmos. Até que a morte os separe, hoje, quando a gente ouve isso, já não é mais a mesma coisa. As famílias não são mais as mesmas que foram constituídas na década de 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. As famílias que foram constituídas do final dos anos 90 para cá, elas são diferentes daquilo que a gente falou. Do papai, da mamãe e dos filhos. Hoje, nós temos outras configurações familiares que nos assustam. A igreja não é mais a mesma. Aquela igreja que foi constituída em 1920, 1930, 1940, 1950, 60, 70, 80, 90, são diferentes. Elas eram todas iguais. Se você pegar 1920, 30, 40, 50, 60, 80 e 90, são iguais. Do final dos anos 90 para cá, as igrejas, instituições ficaram diferentes. Por quê? Porque os relacionamentos estão diferentes, as famílias estão diferentes e as igrejas ficaram diferentes. E o governo que nós tínhamos,
em 1920, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, já não são mais os mesmos. O governo mudou. Mas por que o governo mudou? O governo mudou porque os relacionamentos mudaram, porque as famílias mudaram, porque as igrejas mudaram como instituição e os governos mudaram. As coisas estão mudando. Para o bem ou para o mal, eu não sei ainda, mas elas estão mudando. Por isso que os relacionamentos ficaram descartáveis. Agora, por quê? Porque já não há mais uma tradição entre relacionamento, família, igreja e governo. As tradições, os dogmas mudaram. As coisas mudaram. Nós estamos acreditando em formas diferentes de coisas diferentes. Como que você acredita hoje que são os relacionamentos? Como que você acredita hoje que são as famílias? Como que você acredita hoje que são as igrejas como instituição? Como você acredita hoje que são os governos? As coisas mudaram. E mudaram por quê? Porque na década de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, o grau de informação demorava para chegar até nós. Hoje as informações chegam muito rápido. Tudo que acontece na China, em qualquer outro lugar, falando China porque está mais longe da gente, é instantâneo. Acontece alguma coisa, tudo é instantâneo. E tudo que é instantâneo muda o ser. O ser não consegue pensar e avaliar para poder tomar uma decisão. Então os relacionamentos mudaram, ficaram mais líquidos, não estão mais sólidos. Tudo que é sólido, e quando você joga isso para o universo, ele se dissolve. Então todos os relacionamentos foram jogados para o universo. Todas as famílias foram jogadas para o universo. Todas as igrejas, enquanto instituição, foram jogadas para o universo. Todos os governos foram jogados para o universo. Que universo? O universo das redes sociais, das redes. Nós aprendemos muito mais rápido do que a gente aprendia. Então logo, as instituições, elas coletivas que eu falei, que eram bases, que eram relacionamentos, família, igreja e governo, elas não são mais as mesmas. Elas são diferentes. Como diferente? Não sei. A gente precisa entender ainda. Mas eu preciso entender que essas coisas estão dentro de mim. Dentro de mim, com 52 anos, 51, para fazer 52 agora, os relacionamentos família, igreja e governo estão dentro de mim. E eu estou repensando como que eu vou viver isso. E você que está me ouvindo, se você não for assim, vamos discutir. Mas se você for assim, vamos repensar. Como que são os seus relacionamentos? Como eram e como são? Como era a sua família? Se você pegar como era o seu bisavô, o seu avô, o seu pai e você? Como que era a igreja para o seu bisavô, para o seu avô, para o seu pai, para você? Como que era o governo para o seu bisavô, para o seu avô, para o seu pai, para você? Como que era? E como que é agora? Como que a gente muda? Como que a gente se transforma? O mundo mudou, nós mudamos, tudo mudou. O mundo mudou, nós mudamos, tudo mudou. O mundo mudou, nós mudamos, tudo mudou. Nós vivemos em outro tempo. Se você pegar a nossa evolução, ela é muito interessante. A nossa evolução tem, em média, os estudiosos vão dizer, do Big Bang para cá, nós estamos falando de 13,7 bilhões de anos. Então, nos primeiros 2 bilhões de anos, nós éramos unicelulares. Nos 50 milhões de anos, vivíamos nossos antepassados, né, de movimento estranho. De 1 bilhão a 25 mil anos antes de Cristo, nós tínhamos espécies humanas, nós fomos aprendendo outras coisas. E há 25 mil anos antes de Cristo, né, o homem ficou civilizado. Essa é a revolução do Big Bang, né? E o que aconteceu nesse processo, né? Se você pegar, você vai ver que nos 10 mil anos antes de Cristo, aconteceu basicamente na vida do ser humano a revolução agrícola. E nos últimos 5 mil anos, nós tivemos uma revolução chamada Revolução Urbana, que aí nós começamos a trabalhar os 3 M's, que é o mágico, o mítico e o místico. Hoje nós somos seres humanos, que nós vivemos
os nossos paradigmas, que são MMM, mágico, mítico e místico, de 5.000 anos para cá. Nós começamos a viver essas coisas. O que acontece, então, para você entender? As invenções que mais mudaram o mundo, que mudaram a nossa mente, eu só estou dando para você entender um pouquinho, foram basicamente a televisão, o avião, o telefone, o computador e o automóvel. Então, que essas invenções mudaram a gente. Nós tivemos, em alguns anos, algumas coisas interessantes que mudaram. Nós tivemos basicamente a Revolução Francesa, que é muito importante a gente saber, a Primeira Guerra Mundial, e logo depois nós tivemos uma Revolução Cibernética. Nós tivemos também, na década de 1800 para cá, a Revolução Intelectual, tivemos uma Revolução Industrial e chegamos à Segunda Guerra Mundial também, que foi muito interessante mudança. Nós tivemos uma mudança muito importante, que foi uma mudança comercial, né? Que ela basicamente trabalhou na nossa cabeça de 1600 para cá, isso que eu falei do mágico, mítico e místico, né? Gutenberg vai, prensa a Bíblia e a gente começa a ler e essas coisas vão transformando a gente. Não vou ficar aqui dando só para você viajar, mas essa basicamente é uma evolução do ser humano. Existe uma revolução da informática que é interessante a gente saber, né? Então você tem o microcomputador que aparece em 1980, nessa década. Você tem o fim da Guerra Fria em basicamente 1991, 92. Em 1995 chega a internet. E o ano 2000 ele se torna os tempos atuais, moderno, onde o Zap tomou conta, a geração Zap toma conta, de zapear. A geração muito dinâmica do ser. As coisas mudaram muito rápido, as crianças são diferentes, os adolescentes são diferentes, os jovens são diferentes, os mais velhos estão diferentes. Ou seja, nós vivemos um mundo, um paradigma chamado holístico. Nós saímos daquilo que era, como eu falei, do que era puramente o relacionamento, puramente a família, puramente a igreja e puramente o governo, e viramos algo holístico. A gente começou a ver o mundo total, geral. O mundo, ele virou um universo. E nós mandamos aquilo que era nosso, sólido, para o universo. E tudo que é sólido meu, que eu mando para o universo, se desfaz. Vira nada. Eu tenho que reaprender. Então eu dei aqui para você um pouquinho do que aconteceu no mundo, para você saber dos paradigmas e das gerações que mudaram as coisas, e elas são extremamente importantes. Então nós precisamos entender que em 800 gerações atrás e consecutivas, não houve mudança nenhuma. Do início da nossa história até o final do século 20, 21, houve então em torno de 800 gerações consecutivas. Era basicamente assim, em 794 gerações, não houve nenhuma mudança. Os filósofos as filosofias foram desenvolvidas, aceitas e esquecidas. Então tudo funcionava desse jeito, não tinha escrita ainda. Não tinha chegado a revolução de escrever e de comunicar isso que a gente está fazendo aqui agora. Os impérios surgiam em 794 dessa geração e dessas 800 que eu falei. Os impérios surgiam, predominavam e caíam. As pessoas não mudavam em nada. Viviam, morriam, aonde? Nos seus próprios povos e origem. Hoje, tem um monte de brasileiro morando em tudo quanto é lugar do mundo. E um monte de gente do mundo morando aqui. Tudo mudou de um tempo para cá. Então, na geração, eu falei de 800 gerações, nós fazemos parte disso. Na geração 795, surgiu, como eu falei, a imprensa. Foi o primeiro passo da comunicação às massas. Gutenberg prensa a Bíblia. É o primeiro livro prensado. E aí ele começa a divulgar isso. E essas coisas tomam um vulto muito interessante. Na geração 798, acontece, como eu falei agora, a Revolução Industrial, que é um grande impacto social, cultural e político.
Na geração 800, que é onde eu e você estamos vivendo, acontece a revolução cibernética e a vinda do computador, que foi em 1995. Isso que eu estou falando é de um escritor chamado Alvin Toffler. Alvin Toffler. Esse livro que eu estou falando é Choque do Futuro, ou A Terceira Onda, que eu acho importante você ler. Nós entramos então num processo de mudança, onde as pessoas que nasceram e cresceram até os anos 60 foram ensinadas a respeitar a autoridade. Eles viviam assim. Todos sabiam que a autoridade fluía de cima para baixo. No exército, na igreja, na escola, no governo, nos relacionamentos, na família. Todos sabiam que a autoridade fluía de cima para baixo. Filho era filho, submisso. Membro era submisso ao pastor. Pessoas eram submisso aos governos. Num relacionamento, alguém mandava e alguém obedecia. Entretanto, a autoridade e o poder passaram por um processo de mudança nesse século, ou nesse tempo chamado geração 800, ou o século 20 para cá, do 21. Mas o poder não desapareceu. Ele apenas dividiu-se. Por exemplo, a relação entre pais e filhos e adolescentes. Ele apenas mudou. Hoje, os pais escutam os filhos e os filhos escutam os pais. Às vezes não obedece, mas escuta. E nós precisamos entender essas mudanças. Alvin Toffler, ele fala uma frase que a gente poderia pensar agora, e você deveria ler, entre Choque dos Mundos, do livro. Ele fala assim: o que podemos fazer? O que devemos fazer para estarmos aptos a sobreviver em um mundo de mudanças rápidas? O que podemos fazer? Ponto de interrogação. O que devemos fazer para estarmos aptos a sobreviver em um mundo de mudanças rápidas? O quê? Duas coisas você vai ter. A primeira, é a que eu estou vendo em alguns locais, é defender-se. Manter e proteger o seu status quo. O status quo que eu vivo, eu vou proteger. Eu vou proteger o relacionamento, eu vou proteger a família, eu vou proteger a igreja, eu vou proteger o governo. E a segunda é ser receptivo, aceitar a realidade como ela é, não como gostaria que fosse. Eu não sei como é que você está vivendo. Não sei. A essas duas perguntas que eu fiz. O que podemos fazer? O que devemos fazer para estarmos aptos a sobreviver em um mundo de mudanças rápidas? Defender-se, manter e proteger o seu mundo e ficar, bancar. Ou ser receptivo, ser acolhedor e aceitar a realidade como ela é, não como gostaria que fosse. Alguns psicólogos, por exemplo, Carl Rogers, ele faz uma pergunta interessante, ele nos questiona, e eu queria questionar você sobre isso também. Somos capazes de abandonar os métodos estáticos que dominaram nossa história e adotar novos procedimentos para sobreviver como pessoas? De novo, somos capazes de abandonar os métodos estáticos que dominaram nossa história e adotar novos procedimentos para sobreviver como pessoas? Ele vai dizer assim, é um psicólogo, um pensador, Carl Rogers. O maior problema que a humanidade enfrenta hoje não é a explosão demográfica e nem a ecológica. O maior problema que enfrentamos é a velocidade das mudanças e a incapacidade das pessoas assimilarem essas mudanças e a sua rapidez. O maior problema que enfrentamos é a velocidade das mudanças e a incapacidade das pessoas assimilarem essas mudanças com a mesma rapidez. Devemos então antecipar essas mudanças, porque a velocidade delas é dramaticamente rápida. Essas afirmações me deixam corridos. Nós estamos vivendo um mundo muito rápido. Tudo é rápido. Não dá para pensar muito. A sociedade mudou. A sociedade está em mudança. Vivemos uma sociedade espantosamente dinâmica, estável, instável e evolutiva. Correrá sérios riscos quem ficar esperando para ver o que acontece. A adaptação a essa realidade será cada vez mais uma questão de sobrevivência. Quem não se adapta morre. A gente precisa correr,
Precisa perceber, a sociedade mudou, as coisas mudaram, a velocidade mudou. Como que você está agindo com isso? Você ainda está discutindo coisas de 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1980, 1990, 2000. Nós estamos em 2018. A velocidade aumentou. Ficamos obsoletos. No mundo em mudança, o nosso índice de obsolência ou de fossilização é muito grande. Ou seja, quando você está vivendo no mundo de mudança, se você não tomar cuidado, você fica obsoleto e fóssil. É muito rápido. Em síntese, este mundo exige de cada um de nós uma grande determinação para constante aprendizado. Eu preciso aprender rápido. Eu preciso informar, entender e compreender algumas situações. Como que você está fazendo isso? Pensa. O passo da mudança é: os próximos 5 anos mudarão mais do que os últimos 30 anos. Você já pensou nisso? Que os próximos 5 anos da sua vida mudarão mais que os últimos 30 anos da vida. Então, pensa no mundo em 1988. Pensa no mundo em 1988. Pense agora no mundo em 2018. Pense agora em você em 2018, 17, 16, 15, 14, 13. Pense em você em 2013 e pense em você agora. Entendeu a história? Pense no mundo em 1988, como que ele era, e pense no mundo em 2018, como ele está. Pense em você há 5 anos atrás, em 2013, e pense em você agora em 2018. Quem é você? Quem é você? Então eu posso afirmar, pensa nisso, os próximos 5 anos mudarão mais do que os últimos 30 anos. É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que eu queria te falar. Posso falar então que ou a gente muda ou a gente morre. Quebradas as estruturas tradicionais e paradigmas, se faz mais necessário manejar nossas relações interpessoais através da negociação, ou a gente vai parar no tempo. Então falei com você sobre relacionamentos descartáveis. É sobre isso que eu estou falando. Como que é o nosso desafio daqui para frente, então? Nos relacionamentos, na família, na igreja e no governo. Como que é? Como que é? O que de verdade precisamos saber? É fundamental, então, que eu e você entendamos as nossas necessidades básicas e das necessidades básicas das outras pessoas. Quais são as hierarquias de necessidades dessas pessoas? É fundamental o entendimento de eu mesmo e dos outros, de uma forma consciente, pré-consciente e inconsciente. É fundamental o entendimento das nossas emoções e dos outros, que são aquelas emoções básicas que nós aprendemos. Ser feliz, com raiva, triste, por aí vai. Eu preciso, então, aprender que as minhas necessidades chegaram rápidas. Quem sabe, eu e você precisamos discutir sobre isso. O que você pensa hoje sobre relacionamentos? O que você pensa hoje sobre família? O que você pensa hoje sobre igreja? O que você pensa hoje sobre governo? Vamos discutir sobre isso? Vamos pensar sobre isso? Dei para vocês aí um breve en passant das coisas. Espero que vocês curtam e tenham gostado. Espero que você tenha aceitado o que eu falei ou questionado. Vamos dormir com algumas perguntas, né? Como administro ou entendo minhas emoções? Como administro ou entendo as emoções dos outros?
No relacionamento, eu tenho algumas considerações e vou falar em alguns minutos. O mundo mudou, nós mudamos, nossos filhos mudaram, nossas crenças mudaram, nossas verdades mudaram, nossas certezas mudaram, nossos relacionamentos mudaram, nossas empresas mudaram, nossos chefes mudaram, a mídia mudou, o amor mudou, as mentiras mudaram, as incertezas mudaram, a vida mudou, o ódio mudou, as competições mudaram, as lógicas mudaram, as ilógicas mudaram, os estudos mudaram, os livros mudaram, o mundo mudou, o cenário mudou, enfim, tudo mudou. Bora viver a mudança? Um beijo no seu coração. Bora conversar sobre isso. Tchau, fica bem. Tchau.